Eu quero agradecer o convite de todos os deputados aqui presentes, as pessoas, aos leigos. Eu vim mostrar mais uma vez o meu trabalho. Então, eu comecei a trabalhar na área de oncologia experimental desde 1984. Eu fui bolsista de iniciação científica do CNPq. Então, meu trabalho está voltado com desenvolvimento de resultados no laboratório. Todos esses dados que eu obtive com a fosfetanolamina, eles foram publicados. Eu tenho muitos outros. E as minhas publicações, eu não sei se por algum boicote ou pela falta de interesse, elas são publicações internacionais. Eu não tenho nenhuma publicação nacional. Entretanto, eu acredito que a veracidade desses resultados, eles já foram e são atualmente já avaliados pelos assessores internacionais, e eu vim aqui colocar um pouco do que eu sei. Eu só quero pedir desculpa pela linguagem ou pelos termos, mas se há necessidade, eu faço da forma mais simples possível. Então eu vou ficar ali só em pé. Eu estou extremamente resfriado, viu? Oi, tá todo mundo. Então, olha. Você vai passando para mim, por favor? Só voltar só um minutinho. Então, o que eu trabalho é mostrar os efeitos de compostos que tenham potencial antitumoral. Qualquer que seja, eu trabalho com linhagens de células e modelos animais. O trabalho ele se concentra num banco de células que são disponíveis numa empresa internacional chamada ATCC. Ela dispõe essas células, ela distribui internacionalmente, a gente adquire, a gente compra, e nós testamos essas células. Quais são essas células? Células tumorais de camundongos, de ratos, de humanas, que são testadas no laboratório. E o primeiro teste que é realizado para saber o potencial de um composto, de uma droga, de um fármaco, qualquer substância que tenha a propriedade de impedir o crescimento e induzir a morte celular, é chamado de viabilidade celular. Então, a fosfetanolamina, ela consegue destruir as células tumorais sem alterar as células normais. Então, essa é a grande diferença desse composto. Ela consegue matar as células tumorais e, em concentrações muito diferentes, ela pode até alterar a célula normal, mas não com o mesmo potencial. Então, ela é uma droga que tem um potencial antitumoral. Passa para mim, por favor. Então, eu só vou relatar os trabalhos que eu fiz para mostrar a amplitude. Eu trabalhei com um modelo de um tumor no animal que simula uma carcinomatose em câncer de mama. Ele cresce no abdômen desse animal e nós administramos dentro da cavidade abdominal fosfetanolamina e nós avaliamos se o tumor regride e se ele se dissemina para outros órgãos. Esse foi a primeira proposta. Detectar se o volume tumoral era diminuído e se outros órgãos eram acometidos por metástase. Então, nosso primeiro resultado foi: há uma diminuição expressiva do volume tumoral e os outros órgãos que são acometidos normalmente por metástases, por exemplo, o fígado, o pulmão ou o cérebro, eles eram desprovidos dessas lesões. E o que nos chamou a atenção é que os efeitos colaterais, que normalmente os animais ou os mesmos pacientes possuem durante o desenvolvimento de um tumor, que são alterações hepáticas, perda de função renal e outras comorbidades, esses animais eles não tinham. Então, há uma preservação das funções hepáticas e principalmente da função renal, que é o grande problema de um paciente que tem câncer. Ele morre porque os outros órgãos eles entram em falência. Então, a fosfetanolamina entrou nesse processo porque ela preserva as condições do funcionamento normal desses órgãos. Então, se ela consegue controlar o crescimento do tumor, ela também preserva as alterações que o tumor faz quando ele cresce e, infelizmente, ele promove perda das funções do fígado, do rim, do pulmão, do próprio cérebro, entre outras. Então, passa o próximo para mim, por favor. Então, olha, eu só coloquei
o que é feito, então nós analisamos a citotoxicidade da fosfetanolamina, nós determinamos um valor numérico para essa toxicidade, que é chamado de C50, que são valores que nós temos para que a concentração, a dose possa ser estipulada e administrada no homem. Então, o modelo experimental ele se presta a mostrar doses, massa de droga ou do composto que possa ser administrado no paciente e que ele não altere as funções do organismo, que ele não cause danos, que é o grande problema dos quimioterápicos. Nós sabemos que eles tratam, só que, entretanto, eles são drogas que eles também têm o mesmo potencial de induzir um outro tipo de câncer nesse mesmo paciente. Então, há relatado mundialmente, isso não sou eu que estou falando, que quando um indivíduo, um paciente, ele faz uma quimioterapia ou uma radioterapia, ele sabe que numa determinada fase da vida dele, ou útil ou debilitante, ele vai ter outro tipo de tumor. Não só indivíduo que tem câncer, também todos os indivíduos que fazem transplante e são imunossuprimidos. Isso é uma condição do tratamento farmacológico. Na fosfetanolamina, eu não consegui mostrar esses efeitos, porque ela não causa efeitos colaterais. Passa para mim o próximo, por favor. Então, esse é o tumor no animal. É um tumor que cresce na cavidade abdominal. Então, nós estabelecemos 2 fatores de medidas, que é o tamanho ou a massa, e um dado importante para a área oncológica, que é a probabilidade ou estimativa de sobrevida. Os tratamentos quimioterápicos, eles aumentam a expectativa de vida. Alguns curam, mas a grande maioria, 90%, eles melhoram a condição de vida e aumentam a probabilidade. É essa a função. Falta só uma, por favor. Então, olha, a fosfetanolamina, ela altera, ela faz o quê? Ela tem alvos moleculares importantes. Um deles que eu já publiquei com o grupo foi a função mitocondrial. Há alterações na capacidade energética dessa célula. A mitocôndria é uma estrutura que a célula tem, que realiza diversas funções metabólicas, não só de gerar energia para todas as células, como também é uma organela-chave para induzir a apoptose. Existem proteínas, substâncias dentro dessa mitocôndria que, ao ser ativadas, são liberadas e esse processo induz a morte da célula. É uma morte ativa, ela não causa danos para as outras células. A quimioterapia, ela mata as células, mas por um outro processo, não que leve à ativação da mitocôndria. Então, a mitocôndria, ao ser ativada, o que acontece é uma morte que nós chamamos morte celular programada. Eu vou resumir como apoptose, mas são vários mecanismos de morte ativa que a célula faz. O que acontece com a quimioterapia, ela mata por necrose. Ela não sabe qual é a célula doente. Ela mata porque ela mata, independente de ter alguma especificidade. Então, a especificidade de reconhecer uma célula tumoral no organismo, que a quimioterapia o faz, ela não é seletiva. A fosfetanolamina, ela tem um redirecionamento, eu já sei o que é, eu só não posso divulgar, que ela consegue identificar essas mitocôndrias ou células infuncionais e consegue destruir seletivamente. É esse o princípio bioquímico ou molecular da fosfetanolamina. Passo. Eu estou meio hoje empolgado, porque a gente se restringe às informações, mas acho que elas se fazem necessárias. Tá? O outro trabalho também em melanoma, mostrando a indução de apoptose, e um princípio importante desse mecanismo foi a parada da capacidade proliferativa dessa célula. Esse trabalho diz isso. Próximo. Então, aqui estão as células. A primeira célula, à esquerda, é a célula
normal, ela não é alterada, e nas outras concentrações da fosfetanolamina é nítido que a célula morre, há uma diminuição da densidade celular e há uma modificação, mais uma vez, na capacidade proliferativa. Próximo. Aqui é o animal, é uma cintilografia, como se fosse um PET-CT num paciente que faz para a detecção de metástase. As áreas em verde e vermelho são os tumores, onde a fosfetanolamina foi incorporada e biodistribuída. À esquerda é o animal não tratado e as outras duas em duas concentrações, mostrando a diminuição do tumor e a capacidade proliferativa. O tumor não desapareceu, mas ele não prolifera. Então é um benefício a mais de um composto que pode e tem capacidade de inibir a proliferação celular. Na direita é o aspecto histológico do tumor, mostrando no tratado de massa tumoral, onde as células estão preservadas, e nas duas outras concentrações há uma diminuição do tipo da célula no tumor, e o tumor ele foi substituído por um tecido cicatricial composto por colágeno, como se fosse uma cicatriz. Próximo, por favor. Esse é o trabalho junto com o grupo de Ribeirão Preto, do professor Rego. Em leucemias é um modelo experimental usado e que foi utilizado para aplicação do ácido retinóico em leucemias humanas, que é um indutor de apoptose, e nós mostramos comparativamente 2 quimioterápicos, o Atra e a daunorubicina, em leucemias mieloides. Passa o próximo, por favor. Eu não vou explicar por detalhes, mas são células tumorais de diferentes leucemias humanas, mostrando o valor responsável pela destruição celular. Há uma concentração dependente em função do tempo. Próximo. Aí mostrando mais uma vez a alteração do potencial da mitocôndria e a parada da proliferação celular. Aquele DA e ATRA são os 2 quimioterápicos utilizados. Essas comparações foram realizadas entre a FOS em 2 concentrações e nas concentrações prescritas em pacientes com leucemia. Aí mostrando, mais uma vez, o perfil da capacidade inibitória de proliferação e os marcadores tumorais usados na clínica oncológica em oncohematologia. Esse é um trabalho em câncer de mama, numa célula que é muito utilizada para a detecção desses efeitos antitumorais de diversos compostos quimioterápicos, ou ainda de formulações de quimioterápicos já existentes e que possam ser melhorados. Nós comparamos isso, mostrando, mais uma vez, a apoptose e a parada da capacidade proliferativa. O nosso estudo é sempre mostrando a concentração, os efeitos na mitocôndria e a parada de proliferação celular. Aqui a mitocôndria da célula não tratada, em verde, em azul é a fragmentação do núcleo da célula durante o processo de morte. O azul representa o DNA da célula fragmentada e em verde a ativação da mitocôndria. Esse é um estudo em vivo, em tempo real, é a fosforilação da mitocôndria. Ela se distribui e se modifica na célula tratada em relação à não tratada. Esse é um trabalho, eu coloquei, passa o próximo para mim, todas as pessoas envolvidas, que são os meus alunos, e que todos são financiados por órgãos fomentadores, como a FAPESP, a CAP e o CNPq. Então, esse é em adenocarcinoma hepático, mostrando a destruição comparado com melanoma e no hepatocarcinoma, são células humanas, já foram publicados. Aqui, mais uma vez, mostrando a distribuição interna da mitocôndria, a indução das proteínas envolvidas na apoptose. Em vermelho é a caspase 3, é uma proteína envolvida nesse processo, ela é altamente específica, poucas drogas, ou praticamente pequenos grupos de compostos têm essa capacidade.
Próximo. Aqui a fragmentação do núcleo e, mais uma vez, a entrada da fosfetanolamina dentro da célula e a compartimentalização dela em regiões específicas, não é porque ela entra e fica distribuída aleatoriamente dentro da célula. Ela entra na célula e ela se localiza em compartimentos subcelulares específicos. Próximo. Essa é a prova por microscopia eletrônica de varredura, a formação da fragmentação nuclear e, em último, em detalhes, esse é o trabalho que eu estou publicando agora, a formação de bolhas na superfície da célula, mostrando a morte celular por apoptose. Então, eu vi a proteína e os efeitos mitocondriais, funcionais ou bioquímicos, e aqui, ultraestruturalmente, a formação de uma bolha na superfície da membrana celular. Próximo, esse é um trabalho de mama também, mostrando o efeito também em células de MCF7, mostrando a atividade em função do tempo. Ela é ativa não só 24 horas, como também em 48 horas. Então, é um princípio farmacológico importante da capacidade da atividade desse composto em função do tempo. Próximo. Aqui é a marcação em azul, é um marcador de inibição de proliferação celular. A célula se modifica em função da forma e da capacidade de induzir senescência. Próximo. Aqui, mais uma vez, em tumores de mama, a distribuição da fosfetanolamina no interior da célula, com formação de fagolisossomos, de estruturas lisossomiais. Aí, mais uma vez, as mitocôndrias na célula de carcinoma de mama humana. Aqui, em tumores renais, mostrando a formação de bolhas na superfície. Isso é um filme, ele está publicado em função de tempo até 2 horas. É um artifício laboratorial que nós colocamos as células marcadas e ela vai sendo adquirida em questões de 1 minuto. Essa foto, ela vai ser publicada nessa revista no BBC de Londres. Eles me permitiram e solicitaram a permissão para que essa foto seja divulgada. Isso é um tumor renal e poucos tratamentos quimioterápicos conseguem debelar o crescimento ou aumentar a expectativa de vida desses pacientes. Aí é em microscopia eletrônica, nesses mesmos tumores, a formação de bolhas na superfície das células, como no carcinoma e nos melanomas. Aqui é o tumor renal. Eu não pude, nessa revista, colocar a foto do animal, nós precisamos retirar o tumor. Então, olha o volume do tumor no controle. O sunitinib, que é um quimioterápico de alto custo, ou a fosfetanolamina numa concentração e a fosfetanolamina na outra concentração, mostrando expressivamente a redução em 12 dias de tratamento da redução do tumor no animal, comparado com uma droga comercial de alto custo. Próximo. Esse é um trabalho também em carcinoma de mama, aqui associado ao quimioterápico paclitaxel, mostrando a eficácia da fosfetanolamina, não só em 24 horas, mas em 48 horas, associado ao tratamento quimioterápico, mostrando o sinergismo ou aumento da atividade em função da droga. Esse é em tumores de cavidade oral, que só existe um composto, que é a cisplatina. O paciente não tem cura, é uma cirurgia que debilita a vida e a inclusão social desses indivíduos, porque ela é mutilante. Os pacientes, eles muitas vezes a cirurgia leva à retirada da mandíbula ou do maxilar. A fosfetanolamina se mostrou da mesma forma que para os outros tumores de mama, melanoma, renais e outros, com potencial de ser uma nova droga para o tratamento desse tipo de tumor. Foi a primeira vez que nós conseguimos esse êxito para esse tipo de tumor. Próximo. Essa é
a minha aluna que é odontóloga, que está envolvida nisso, mostrando a eficácia de duas células tumorais de carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, mostrando essa diminuição expressiva desse tumor. Nós realizamos, não estão publicados, mas eu tenho todo o acervo e o registro das lâminas na medula óssea, no sangue periférico e em todos os órgãos hematológicos, mostrando que não há inibição da maturação das células hematopoéticas no sangue, medula e baço. Próximo, esse é o trabalho dessa minha outra aluna, que mostra o efeito comparativo da fosfetanolamina e do paclitaxel, que é uma droga usada para tratamento principalmente de tumores de mama, que levam a uma imunossupressão significativa, comparado com a fosfetanolamina, em duas concentrações estabelecidas para testes de toxicidade pelo FDA, mostrando que em 100 mg por quilo do animal camundongo, ou de 1000 mg por quilo animal camundongo, passando para o homem, seria em torno de 7 quilos numa única dose, incompatível à ingestão, que o estômago humano não tem esse volume necessário, que levaria a alguma toxicidade. Então, demonstrando mais uma vez a eficácia e a especificidade da inexistência dos efeitos colaterais. Obrigado.